Gente, o Lula diz ter orgulho do comunismo, que praticou genocídio e eliminou mais de 100 milhões de pessoas em campos de trabalho forçado, matou de fome, fuzilou ou torturou seus opositores para implantar a ditadura comunista por onde passou. Nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso não nos ofende, isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos estar. Se fosse o presidente Bolsonaro falando isso, eu não tenho dúvida, ele já estaria preso, acusado de apologia ao genocídio. O comunismo, que o Lula diz ter orgulho, é até pior do que as perversas ditaduras praticadas pelo nazismo e fascismo juntas. O comunismo matou 20 milhões na União Soviética, 65 milhões na China comunista, 1 milhão na Europa Oriental e Vietnã, 1,7 milhão na África, 1,5 milhão de mortos no Afeganistão e 150 mil mortos aqui na América Latina. Este é o saldo do comunismo que o Lula diz ter orgulho. Para quem ainda não acredita, pesquise sobre o arquipélago de Gulag. Olhe nos livros, minha gente, só não pode ter medo de ler, né? Ter orgulho de ser chamado de comunista é ou não é uma apologia ao genocídio praticado por este regime. A narrativa criada pela ditadura comunista, contada ao longo de décadas, formou gerações, minha gente. Essas pessoas acreditam nisso. Para elas é uma verdade, porque é o que foi plantado nelas. Mas após a queda do Muro de Berlim na década de 90, o mundo começou a ter acesso a documentos que antes eram secretos, restritos somente aos líderes. Nesses documentos, há provas da brutalidade que o comunismo praticou no mundo, minha gente. Eles criaram uma técnica que quem o critica logo é taxado de fascista. E eles fazem isso exatamente para evitar o debate, porque isso projetaria luz a essa brutalidade praticada pelo comunismo ao longo de 80 anos, que até de fome matou milhões do seu próprio povo, minha gente, que não raras vezes praticou canibalismo, tamanha era a fome que estava passando. Basta conhecer a história, tá? Porque ela depõe a nosso favor. Com xingamentos e agressões, nós acabamos empurrando as pessoas para o outro lado. Eu finalizo alertando. Da democracia, minha gente, temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Cada um tem a sua importantíssima função constitucional. Cada um desses poderes não deve ser combatido. O que deve ser combatido é a corrupção, onde quer que ela esteja. Como esses poderes são exercidos por pessoas, pode haver pessoas infiltradas agindo de má fé ali dentro. São estes que devem ser combatidos, expulsos dessas importantíssimas instituições. O mundo não precisa de nenhum deles. Nazismo, fascismo, comunismo são ditaduras que mataram e escravizaram, aprisionaram milhões de pessoas. Veja o que diz o professor universitário e padre pernambucano Paulo Ricardo sobre a perversidade e a incompatibilidade do cristianismo com o comunismo. Compartilhe, faça chegar essa informação ao maior número de pessoas possível. Me diga, onde está o país onde o comunismo foi implantado real e verdadeiramente e não houve ditadura, crimes, mortandades e corrupção? Só para pegar esse trinômio, ok? Ditadura, assassinatos de milhares de pessoas, campos de concentração, prisões políticas, etc, etc. E corrupção e enriquecimento dos líderes que subiram ao poder na base da propaganda de que iam fazer o bem aos pobres, mas só fizeram o bem a si mesmos. Me dê um exemplo na história onde aconteceu algo de diferente e então eu vou repensar minha ideia sobre o comunismo, sobre o socialismo.